Mas quando eu mudei para os Estados Unidos, eu conheci o Kurt Vonnegut, né? Quem que é? Eu não conheço. Kurt Vonnegut é um cara que... Primeiro que é um escritor impressionante, né? Só que ele faz uma sátira do mundo moderno e do futuro. É diferente do Arthur Clarke e do Isaac Asimov, porque ele não era cientista. Ele era um escritor. E ele tira uma sátira da nossa perspectiva de futuro, entendeu? Que é sensacional. É mesmo? É absolutamente louco. E ele é muito cínico. E ele escreve muito bem. E ele não fez sucesso no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos... então não ele, é muito conhecido. Ele não é muito conhecido. Mas quando eu cheguei lá, ele estava no pico que do livro pico. Que ele escreveu? Os títulos? Os títulos, por exemplo, ele conta, porque ele foi um soldado na Segunda Guerra Mundial. Sei. E ele conta que ele estava em Berlim, né? Tava chegando em Berlim lá quando os caras começaram a bombardear os aliados, né? E os títulos, tem vários, eu li vários. O Lênin dá uma procurada, como que é o nome dele? Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut. Eu até agradeço. Você que manja todas as línguas, você vai achar fácil. Não. Kurt Vonnegut. E ele tem um livro sobre a conquista do espaço, né? Indo para a Aurora, né? Para Europa. Tem vários livros, são sensacionais, porque ele faz uma crítica à vida americana dos anos 50. Way of Life. Do American Way of Life, que é perfeita, Mas entendeu? isso que é legal, né? Os livros de ficção científica, eles estão muito presos à realidade daquele momento. Não, e o que ele fala, e que eu defendo, que o Arthur Clarke também falava, né? A verdadeira ficção científica de impacto, como o Three Body Problem, né? Sei, que eu li, que é eu li depois que eu escrevi esse livro. Sério? E o meu livro vai sair em chinês. Eu li os 3. Vai sair em chinês? Vai, agora em fevereiro. E eu vou lá, e a minha editora quer organizar um debate com o cara do Three Body Problem. Posso ir? Pô, pelo amor de Deus. Vamos agitar de eu ir lá e a gente entrevistar os dois? Se der certo. Não, vai ser um evento. Exato, não, quero muito falar com esse cara. Os livros dele são demais. Não, e aliás, eu não conheço, né? E eu li os livros dele depois. Da Floresta Sombria. Escrevi tudo. Eu li os 3, mas tem um quarto livro. Quarto? Mas da mesma série? Sim, que foi escrito pelo o presidente do fã-clube dele. Ah, tá. Porque ele não queria fechar todos os pontos abertos que ele deixou. Ele deixou meio vários, né? Esse cara, que é um fã, escreveu um livro e o cara falou, não, tá ótimo. Avalizou? Não, ele faz o prefácio. Ah, tá brincando. Dizendo que o livro é sensacional. Não deve ter... Saiu já? Saiu aos 3 anos, eu acho. Eu li em inglês, né? Claro, não leio mandarim. Bom esse último? Não, é sensacional. O cara fecha tudo que ele deixou aberto. E o Linha, ele basicamente... Sem dar spoiler, eu vou falar por códigos. Ele fala do formato dos caras, Tudo? Ah, tá. Ele fecha a história. Tá. Tudo que deixou em aberto, ele fecha a história, né? Olha lá. Onde tá? Esse, Kurt Vonnegut. Esse Café da Manhã dos Campeões é um deles. Os títulos em português eu não vou saber, porque eu li tudo em inglês, mas ele é espetacular. Como seria esse título, Café da Manhã dos Campeões, em francês, Lene? Café dos Campeões. É demais. O cara o detetor de mentiras, às vezes não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. A onda cerebral é muito mais rápida do que é. Mas enfim, ele é um cara que é um cara da geração da Segunda Guerra Mundial que literalmente previu onde nós estávamos indo nos anos 90, tá? Que era difícil. O que era muito difícil. E o que eu escrevi aqui, o livro se passa em 2036, que é o centenário da Era da Informação. Nós estamos vivendo o centenário desde 1936, como funciona essa divisão da era... Não, isso é uma divisão extraoficial histórica. Eu faço porque em 1936 o Alan Turing publica o seu paper da tese dele fundamental, que abre a era digital, que ele postula a máquina de Turing, que é um computador digital. Ao mesmo tempo tinha um cara nos Estados Unidos, o Claude Shannon, que estava construindo circuitos digitais e criando a teoria da informação digital, que não é a única teoria da informação, mas é que passou por cima de todo mundo, porque um outro louco chamado John von Neumann começou a construir máquinas, computadores, né? E começou a aplicar a teoria do Turing e o hardware do Shannon, né? E todos eles falaram entre si. O Shannon estava lá na AT&T e Imagina na época isso. Não, eles fizeram um café da manhã. Teve um café da manhã que é famoso, que é o Claude Shannon e do Alan Turing. E quando eu ganhei o prêmio Claude Shannon nos Estados Unidos, eu fui visitar o museu Claude Shannon na AT&T, na Bell Labs. E os caras me deram um tour de um dia. Eu falava no final da tarde e eles me mostraram todos os lugares onde o cara fez as contas, onde ele criou todos os circuitos e tal.
E eu fui lá dar uma palestra sobre o cérebro, dizendo que o cérebro é analógico, né? Imagina. Exato. Os matemáticos todos na plateia, os caras do Bell Labs, que são gente extremamente, né? Como você foi recebido? Muito bem, muito bem. Os caras são muito abertos. Foi uma das palestras mais assim, espetaculares da minha carreira, né? Porque eu tava falando que os caras estão no edge, né? Do mundo digital. Essa era que começa em 36. Em 36, ela mudou o mundo para que... A princípio, para que lado? Então, ele estava indo para onde e foi para onde? O mundo era analógico, completamente. Analógico... Então, eu vou te contar. O Bush, né, o Vannevar Bush, que era o chefe da ciência americana, ele era o presidente do MIT. E ele era o conselheiro do Franklin Delano Roosevelt. Ele estava construindo computadores analógicos para solucionar equações diferenciais do projeto Manhattan. É analógico, é válvula? É válvula, era corrente elétrica, é contínuo, tá? Então ele estava construindo o maior computador analógico prédios da história. Era um prédio do MIT. E esse computador estava computando soluções de equações diferenciais para os caras do projeto Manhattan. Então era o projeto mais secreto da bomba atômica, o Feynman, né? O Fermi, o Oppenheimer, que a gente viu o filme agora, que o filme termina não contando realmente a parte mais interessante do projeto Manhattan, mas tudo bem. Foi uma opção. Eles focaram no personagem, né? E o Oppenheimer não era o Oppenheimer era o líder do projeto, mas ele não era a mente, não, de forma alguma. Tinham caras ali dentro que eram... Né? Mas enfim, e quando o Vannevar Bush vê o que está acontecendo no Bell Labs, no Cloud Channel, montando circuitos digitais, ele percebe que o mundo vai ter um divisor de águas. E ele é o conselheiro científico do presidente da República então... no meio da guerra, né? Para pensar. Aí entra o Truman, né? O Roosevelt morre, entra o Truman. E basicamente o Truman era um cara no meio de lugar nenhum nos Estados Unidos. Não era um cara nem próximo do Roosevelt, não tinha nem próximo do brilhantismo político e da inteligência. O Roosevelt era um cara muito inteligente, né? O FDR. E a coisa fica meio estranha, porque o Truman não tinha uma direção. Só que, de repente, os sistemas digitais, com o sucesso, né, do que o Turing teve de decodificar o Enigma, né, a máquina dos nazistas, né, de codificação, o mundo digital começa. Por isso que eu uso a data 1936. E eu quis mostrar que no centenário da era digital, 2036, o mundo está convergindo múltiplas fragilidades da civilização humana, entre elas toda a infraestrutura digital que nós construímos, eletrônico digital, está convergindo. E curiosamente, hoje é segunda, né? Hoje é segunda, dia 18, né? Eu ainda estou no planeta Terra. O problema é quando você fala de que ano? Aí complica. O filme de viagem do tempo é assim, né? Mas na sexta-feira soltou, inclusive está no Twitter, né? Eu não menciono o novo nome no Twitter porque eu só conheço o Twitter. Tá no Twitter, foi postado um grupo de cientistas mostrando que em 2035 uma série de processos alimentares, né, de produção de alimentos, você acabou de falar aqui, espalhados pelo mundo, tem a chance de começar a colapsar por falta de água, por falta de solos que conseguem, né, ser usados, por erosão, por problemas climáticos. E eu levanto no livro, o pano de fundo do livro, que eu não vou contar porque senão perde a graça, é um evento que ninguém está pensando. Que é possível. Que é possível. Nossa, a possibilidade nos próximos 25 anos começa a cruzar 50%. Quem que é esse? Esse é o Kurt Vonnegut. Tá. Esse é o Kurt Vonnegut. A cara dele, se vocês encontram ele no YouTube dando aulas e fazendo palestra, é de morrer de rir quando o cara começa a falar. Ele era muito bom. E eu uso o estilo, um pouco do estilo dele, misturado com o Arthur Clarke, misturado com ciência de verdade. Boa parte do livro são coisas que ninguém sabe, mas que estão descritas na literatura, são estudadas por cientistas que também anônimos, né? Porque são áreas muito... E eu mostro que eu usei um dos ditames do Kurt Vonnegut, né? Que toda essa ficção científica começou 3.000 anos atrás. Como assim? Com os egípcios, com os mesopotâmios, com a civilização, os babilônios, que fizeram coisa do Arco da Velha, que a gente não tem ideia. Exato. Então eu uso o Egito como o meu modelo, tá? Por exemplo, a gente fala de fake news, né? Hoje em dia, né? Pô, os egípcios já sabiam como fazer fake news. Por quê? Eu vou te contar. Quando o Ramsés II... Eu tava conversando isso outro dia. Tá vendo aqui lá? A múmia. O meu grande faraó. Pode pôr o faraó aí, porque tem a múmia dele. Tem. O Ramsés II queria brigar com os hititas, tá? Que eram inimigos mortais dos caras. E na época, como ele era filho do Sete I, que era um mega faraó,
que foi um cara que derrotou os núbios, derrotou todo mundo, ele tinha um macaco no ombro, a gente diz nos Estados Unidos, né? Monkey on the shoulder. Sim. Porque ele tinha que se equiparar ao pai. Ele queria mostrar para os egípcios que ele era melhor que o pai, que ele era um faraó muito mais poderoso. Só que ele não tinha feito nada ainda relevante. E eu conto no livro que ele precisava de um exército para bater de frente com os hititas, que eram poderosos naquela época. E o que ele fez? O sacerdote lá dele lá falou: não, você tem que mostrar para todo mundo aqui que você é o homem, é o big guy, né? É o alpha guy. Vestiu o cara de ouro lá, saiu em Tebes, no meio-dia, o sol batendo, era o Deus Sol. Claro, era o Deus Sol convocando os egípcios para ir para frente. Bom, ele foi lá com um mega exército. Só que assim, ele capturou uns hititas no meio do caminho, passou pela Palestina, passou pela Síria, chegou lá em Kadesh, né, que é o lugar da batalha mais famosa da antiguidade. Só que ele chegou lá e os caras que ele capturou e torturou deram informação errada para ele. Disseram que o exército estava longe, os hititas estavam do outro lado, né? E não estavam, os caras estavam chegando para bater de frente com ele. E no frigir dos ovos, a batalha é um empate, ninguém ganha. É a maior batalha da antiguidade, tá? Só que o que ele faz? Ele volta pro Egito em menos de um mês, né? Com o rabo entre as pernas, porque ele tomou um pau dos hititas lá. Ele quase morreu. Na realidade, ele teve que lutar, fisicamente, se engajar no meio da batalha, porque ele tinha os mercenários turcos, né, que estavam em volta dele, só sobrou eles e o faraó do Egito, porque os hititas surpreenderam o exército egípcio, né? Mas ele conseguiu escapar. Quando ele volta, ele ordena todos os artesãos do Egito, todos os artistas plásticos do Egito, tá ele, o nosso moço aí. Ele já estava meio abatido aí. Mas ele ordena que todos escrevam placas de bronze, murais em pedra da grande vitória de Ramsés II contra os hititas. Ele criou uma realidade paralela. Total. E durante os próximos 600 anos, sei lá, 800 anos... Ia ser contada essa história. Os faraós... A história oficial do Egito proclamou a vitória do cara, e o cara não ganhou.